Amores da minha vida! E aí, tudo bem com vocês? Eu literalmente me transformei num arco-íris e é essa proposta que eu trouxe pra vocês hoje. E essa maquiagem cheia de cor, cheia de brilho. Uma proposta de maquiagem artística que eu amei demais fazer. E eu adaptei com tudo que eu tinha aqui em casa, eu fui adaptando. Então fica aqui no vídeo comigo que eu vou te ensinar todos os truques. Bora pro tutorial! Bora começar essa make, hoje eu vou fazer ela todinha aqui com vocês. A primeira coisa que eu faço é passar um tônico em todo o meu rosto pra equilibrar o pH da pele. E depois eu já venho com esse sérum da Max Love anti-oleosidade. Era a primeira vez que eu tava usando nesse vídeo, eu apaixonei no cheiro dele. E tô apaixonada no benefício que ele traz na pele. Depois eu vou fazer uma resenha dele pra vocês, que eu tô gostando muito. E eu espalho ele em todo o rosto com esse pincelzinho Duo Fiber, que também era a primeira vez que eu tava usando nesse vídeo. Tô amando usar o pincelzinho Duo Fiber pra passar o sérum, pra passar hidratante, pra fazer contorno cremoso. E eu venho com esse hidratante da área dos olhos, passando ali nas partes das olheiras, na parte da pálpebra, pra hidratar bem essa pele, não deixar o corretivo craquelar. E venho com esse primer matte da Dazzle, pra deixar minha pele bem sequinha, sem oleosidade. Vou dando batidinhas pra ele entrar nos poros. Se a gente arrasta, ele não entra nos poros, então vai dando batidinhas. E aí eu venho com esse iluminador em bastão da Bella hoje e vou passando ele em todo o rosto. Ele é muito prático por ser em bastão. Eu vou passando ele assim em todo o rosto mesmo pra ficar um glow bem bonito. E depois eu venho com o pincelzinho língua de gato pra espalhar bem esse iluminador, pra ele ficar bem fixo na pele. E agora eu venho com esse corretivo vegano da Vizela, que eu tô apaixonada. Eu uso ele antes da base pra cobrir olheiras e manchinhas. Inclusive já tem resenha dele aqui no canal, depois corre lá pra ver. E aí eu vou dando batidinhas com a esponjinha úmida, sem arrastar, só dando batidinhas pra não tirar todos esses produtos que a gente já usou por baixo. E também pra não tirar a cobertura desse corretivo, afinal é pra cobrir olheiras e manchinhas, né? Então ele precisa manter a cobertura alta dele. Gosto muito desse corretivo, ele consegue construir camadas, então se precisar pode passar de novo. Venho agora com essa base Soft Matte da Ruby, que eu também gosto muito para quando eu quero um rebocão. E aí eu venho com o pincel Kabuki espalhando essa base por todo o rosto, dando batidinhas e leves arrastadinhas para não tirar os produtos que a gente já passou embaixo da base, né? Com bastante delicadeza. E depois de espalhar toda essa base, eu venho com a esponjinha úmida e vou dando batidinhas em tudo ali para dar um acabamento mais bonito, deixar um pouco mais natural a cobertura dessa pele e fica muito lindo, eu amo fazer desse jeito. Agora eu venho com esse corretivo que também é da Ruby, um pouquinho mais claro que o meu tom de pele, para iluminar as partes que eu quero iluminar, que eu quero chamar mais atenção. E eu passo ali abaixo dos olhos, entre as sobrancelhas, levando um pouquinho pra testa, no topo do nariz para dar uma afinadinha, no arco do cupido, no queixo e também ali abaixo da bochecha, ali abaixo de onde eu vou fazer o contorno para dar uma marcadinha. Pego a esponjinha pequenininha, que aí é mais fácil de eu estar espalhando esse corretivo só onde eu quero que ele fique. A esponja grande, às vezes, ela acaba passando produto demais onde não deveria passar. Então a esponjinha pequenininha é mais fácil por conta disso. Já levo ele pra pálpebra também. Agora eu venho com contorno cremoso e venho dando batidinhas com o pincel Duo Fiber. Inclusive é uma grande dica para quem tem dificuldade ou tem medo de fazer contorno cremoso. Usa esse pincelzinho porque ele dá um acabamento bem natural para a pele, ele deixa uma coisa bem sutil. Então é muito difícil você manchar a pele, você fazer um contorno muito marcado com ele. Ele auxilia demais na hora de fazer o contorno cremoso. Ainda mais se você for fazendo isso que eu fiz, pegando... Ao invés de passar o contorno direto na pele, pega ele com o pincel, depois vai passando e esfumando. E aí no nariz eu marco com um pincel bem pequenininho, né, pra ficar exatamente onde eu quero. Dou batidinhas com a bundinha da esponjinha pequena, pra ficar só ali naquela parte e ficar um pouquinho mais sutil. E agora eu venho com um pó um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele, pra tá passando em cima de todos os lugares que eu passei o contorno cremoso. E é bem facinho essa parte, é só ir ali em cima do que a gente já fez e deixar bem esfumadinho. Agora eu venho com esse blush, que eu tô amando essa cor meio terrosa. E vou passando ali na bochechinha pra tá devolvendo a cor de saúde que a base tira da gente, né? Agora eu venho com a melhor parte pra mim, que é o iluminador. Esse aí é da Dazzle, eu amo. E eu venho dando batidinhas e depois esfumando. Gente, olha esse brilho. Como a pele tá molhada, a gente ainda não selou a base, ele fica muito potente. Ali na testa eu não passo muito, eu passo mais ali entre as sobrancelhas, levando pouquinho coisa pra testa, pra não dar uma impressão de oleosidade na minha testa. Passo bastante
bastante na pontinha do nariz. Eu venho com o dedo, vou depositando e depois eu venho com o pincel só pra dar uma leve esfumada e fica muito bonito esse efeito, gente. Eu amo, parece até que tem uma lâmpada na ponta do nariz, mas fica muito lindo. Dá uma empinadinha no nariz maravilhosa. Passo bastante ali no arco do cupido também, um pouquinho só no queixo. E agora eu vou selar essa pele. Tiro o excesso de corretivo e base que fica acumulado, deposito o pó translúcido e depois eu tirei o excesso desse pó com o pincel e passei um pó compacto também. Mas acabou que não filmou. Mas enfim, depois eu venho fazendo minha sobrancelha com bastante calma, com um pincelzinho chanfrado bem pequenininho. Eu vou passando, contornando ela ali na parte de baixo e na parte de cima primeiramente. Depois eu vou preenchendo, levando aos poucos pro início, pra não ficar muito marcada. Depois eu venho com o pentinho, penteando pra cima, ficar mais natural. E agora eu venho com o corretivo, esse é o mesmo que eu usei pra iluminar. Eu gosto sempre de usar o mesmo que eu usei pra iluminar. E eu venho com um pincelzinho língua de gato bem pequenininho, fazendo o recorte dessa sobrancelha, pra deixar ali bem bonitinho. Agora eu venho iluminando ali da parte mais alta da sobrancelha pro final, com o mesmo iluminador que eu usei na pele. Eu gosto sempre de usar o mesmo. E agora eu já venho pro nosso esfumado. Eu tô usando a paletinha da Playboy, que eu amo, uso muito ela. E aí eu venho esfumando esse tom de roxo, eu preferi começar com ele, assim, e venho levando ele bastante pra fora pra ficar uma coisa bem artística mesmo, bem na vibe da maquiagem. E vou esfumando bastante pra não ficar nada marcado. Toma bastante cuidado, porque quando fica muito marcado, geralmente não fica muito bom. Então, esfuma bastante. Peguei esse pincelzinho pequenininho e agora eu vou fazer toda essa parte de cima só com esse pincelzinho pra não sair muito do lugar que eu quero deixar essa cor. Porque são muitas cores que a gente vai usar e a gente precisa usar um pequeno espaço. Então, é legal você ter um pincelzinho de esfumar bem pequeno pra essa parte. Eu peguei o azul e vou esfumando ali. Primeiro eu deposito pra dar uma cor, né? Depois eu vou esfumando pra não ter marcações. Agora eu venho com um azulzinho mais claro. Entre todas essas cores eu ia limpando o pincel, tá? Pra não manchar outra cor. E aí eu venho dando batidinhas pra dar bastante pigmentação pra cor. E depois venho esfumando entre uma cor e outra e na parte de cima também, pra não ficar muito marcado. Tem que seguir a cor certinha do arco-íris, gente. Se a intenção for fazer uma make inspirada no arco-íris, fica olhando a ordem das cores pra não inverter nenhuma cor e ficar estranho, tá? Agora é o verde, um verde mais clarinho. Vou dando batidinhas, depois esfumando com o azul mais claro. São dois tons de azul, vocês viram aí, né? Um claro e um escuro. Agora eu venho com o amarelo e vou fazendo o mesmo processo. Se vocês acharem melhor, pode vir com um pincelzinho pequenininho de depositar essa sombra e depois vir esfumando aos poucos com outro pincel. Eu acho que dá mais trabalho ficar trocando de pincel toda hora, ainda mais que eu ia usar muitas cores e ter que ficar limpando 2 pincéis. Então eu preferi vir aos poucos depositando a sombra com esse pincelzinho de esfumar e esfumando. Agora eu venho com laranjinha. E pra fazer a parte vermelha, que é a única cor que falta, eu vou vir com essa paletinha da Zanf, que tem esse vermelho bem pigmentado. Porque se a paleta não for muito pigmentada, acaba que a sombra fica meio rosada, não fica muito vermelha. Eu vou fazendo ali no cantinho interno, levando pra baixo. E agora eu vou usar esse BT Velvet Off-White pra fazer um delineado branquinho, gente. Eu amei demais o efeito que esse delineado branco deu. Eu ia fazer um delineado gatinho preto mesmo, só que eu pensei que o branco ia destacar muito mais. E realmente ficou muito lindo, destacou demais. Eu amei esse efeito. E na hora de fazer esse delineado, eu tomei bastante cuidado. Fui limpando o pincel quando eu via que ele tava meio sujo, pra não deixar o delineado meio colorido, ao invés de deixar branco, porque tem muita cor por baixo, né? Então tem que tomar esse cuidado. Fiz um puxadinho ali também no cantinho interno, que eu acho super charmoso. Preenchi todo esse delineado e já vim com cílios postiços pra dar aquele tchan pra maquiagem. Eu amo o efeito que os cílios dá, não posso ficar sem. Olha que coisa mais linda. E agora eu já venho fazendo o esfumado da parte de baixo. Eu vim com um pincelzinho bem pequenininho, fazendo exatamente o mesmo esfumado que na parte de cima, usando as mesmas cores, na mesma ordem. E agora eu venho com a mesma sombra que eu usei pra fazer o delineado na linha d'água, pra deixar ela bem branquinha. Uso máscara de cílios ali na parte de cima e na parte de baixo dos cílios também, pra dar um acabamento. E já venho com lip tint ali na boca, só pra não deixar os lábios sem cor, sabe? Só pra dar uma coradinha. Porque a gente vai mesmo aplicar glitter. Eu passei a cola de glitter por toda a boca. E já vou vir com glitter vermelho bem fininho, pra ficar um acabamento mais delicado. E vou depositar ele em toda a boca. Vai ficar muito bonito esse efeito, gente. Eu amei essa ideia. A única coisa que eu mudaria, que eu acho que ficaria
Até melhor é se eu tivesse passado um batom vermelho por baixo pra ficar mais pigmentado ainda. Mas ficou lindo, eu amei. E agora eu venho fazendo a parte ali do colo, né? Eu peguei um lápis branco e vou fazendo a divisão das cores que eu vou usar ali no colo. Não usa lápis escuro pra fazer essa marcação, senão depois você não consegue sumir com essa linha. E eu tô usando tinta cremosa, primeiro eu venho usando o vermelho. Se você tiver tinta líquida é muito mais fácil, mas eu não tinto, eu vim com a tinta cremosa mesmo. E agora eu venho pro laranja e vou fazendo toda essa ordem de cores aí. O ruim da tinta cremosa é que depois você tem que selar ela, porque ela não seca, então dá um trabalhinho a mais. A tinta líquida é bem mais fácil. Você também pode juntar sombra, se você tiver sombra solta, com fixador, misturar. Até se for sombra compacta mesmo, você tira um pouquinho dela, mistura com fixador e vai passando, que também dá certo. Eu quis fazer assim porque eu já tinha tinta, então pra mim era mais fácil. E ali, ó, fui passando todas as cores. Graças a Deus eu tinha 2 tons de azul, porque eu tenho uma torrezinha de tinta que é neon, que ela tem esse azul mais claro nos tons dela. E tem uma outra que é normal, que tem esse azul mais escuro. Então foi bom por causa disso, senão eu teria que usar sombra também. E no último tom, que é o roxo, eu tive que misturar a tinta azul escura com a vermelha pra dar o tom certinho. E agora eu venho com essa sombra solta, né, sombra em pó, pra tá depositando ali em cima de toda essa tinta, pra tá selando ela e ficar uma cor um pouco mais viva, né? E aí eu venho depositando em todo lugar que tem a cor que eu tô, né? Primeiro eu tô selando o roxo, depois eu vou selar todas as outras cores que eu tenho em pó. E por último eu vim pra essa paletinha, porque eu não tinha sombra em pó vermelha e nem azul claro, então eu tive que usar essa paletinha. Foi muito mais difícil e não selou tão bem quanto a sombra em pó, né? Mas deu certo, deu o efeito desejado. No final ficou tudo perfeito. E pra finalizar eu venho com esse glitter lindo e vou jogando em tudo ali, depois dou uma espalhadinha com o pincel e fica perfeito. Meus amores, esse foi o resultado. Olha que maquiagem mais linda, olha que coisa mais perfeita. Eu gostei muito. Eu achei que ficou muito linda mesmo. Bem a cara do arco-íris, bem uma coisa bem colorida, cheia de brilho, do jeitinho que eu queria. E eu quero que vocês me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou dessa maquiagem, não esquece de curtir esse vídeo para me ajudar a chegar a mais pessoas, a encontrar mais pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. E não esquece de compartilhar o vídeo com uma amiga para estar ajudando o canal a crescer. E se você não for inscrita, aproveita e se inscreve, porque a gente tem muitos tutoriais, tudo que tem a ver com a área da beleza. E é isso, meus amores. Não esqueçam de me seguir lá pelo Instagram, é @ThaisKichese. Um beijo e até o próximo vídeo.